Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que Deus abençoe a vida de vocês grandissimamente. E eu venho através desse vídeo aqui compartilhar uma palavra com vocês, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele andou ensinando por todas as partes, acerca da vontade de Deus, Ele mesmo, já perto do final do ministério dele, ele disse que ele tinha mostrado a vontade de Deus para os discípulos, no nosso caso aqui para nós, e nós temos que atentar para isso e colocar em prática, viver como Jesus ensinou, que a pessoa que guarda a palavra de Jesus é diferente, para ele vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazer morada dentro da pessoa. Então, eu quero ler uma palavra com vocês aqui no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 em diante. Só que antes de ler a palavra, eu estou falando aqui, se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia, você acompanhar, então você marca para você ler depois com calma. Fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, E aí é o seguinte, eu quero fazer uma breve oração com vocês, para você entender a palavra, você receber, você aceitar na sua vida e viver conforme isso, para que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro junto com cada pessoa que está comigo aqui agora, Senhor. Apresenta a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, cada pessoa, meu Deus, aonde esse vídeo chegar. Eu peço que o Senhor jogue por terra qualquer confusão mental, qualquer obra contrária, no nome de Jesus. Também, Deus Altíssimo, eu peço, meu Deus, abençoa, dá entendimento, que o Senhor derrame o teu poder sobre a vida deles, para a sua glória, no nome do Senhor Jesus, e diga amém. Olha, a Bíblia diz aqui, fala dos discípulos do caminho de Emaús. Só que o Senhor Jesus, antes dele ser crucificado, de ser entregue na mão dos pecadores, o Senhor Jesus, ele falou para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não era para eles saírem de Jerusalém. Ia acontecer, ele disse: olha, eu recebi do meu Pai uma promessa que diz respeito a vocês. Não era para Jesus, Jesus não precisava mais de promessa nenhuma, já estava, o ministério dele estava completo, a obra estava completa, estava faltando só consumar lá na cruz do Calvário. E ele disse: essa promessa é para vocês, mas para vocês receberem ela, vocês têm que ficar aqui em Jerusalém, não pode sair. E aí, tem pessoa que ela escuta a palavra de Deus, sabe que Deus falou com ela, mas às vezes ela sai da direção que Deus deu. Foi o que aconteceu com esses dois discípulos. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 24, versículo de número 13, diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Qual mesmo dia? Dia da ressurreição de Jesus, no domingo, primeiro dia da semana, versículo 14, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, ou mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então, eu quero que você atente mais para esse versículo aqui 16, que diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. O que significa isso? Tinha algo cegando eles espiritualmente, não era naturalmente. Naturalmente eles estavam caminhando em direção a Emaús, então eles estavam vendo perfeitamente, mas naturalmente não estavam vendo. E aí o Senhor Jesus, olha como Deus é bom, como Deus é misericordioso, porque eles estavam em outra direção. Jesus falou para eles permanecerem em Jerusalém, porque eles iam ser revestidos de poder. Quando nós permanecemos no conselho de Jesus, nós somos revestidos com o poder de Deus. Mas se a gente escuta a palavra e se desvia da palavra do conselho, não há poder. Pastor, qual é a necessidade, qual é o efeito do poder de Deus? Vamos colocar assim: por que o inimigo ele trabalha para que as pessoas não
recebam o poder de Deus na vida deles, para que eles não tenham o poder de Deus na vida deles. Qual é o medo do inimigo? Qual é o problema do inimigo? O efeito do poder de Deus. Um dos exemplos, a mulher do fluxo de sangue. Se você não conhece esse caso, leia na Bíblia. Está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Daí, ela, 12 anos, ela usou a força do dinheiro que ela tinha. Ela usou a força dos médicos, o conhecimento dos médicos. Ela usou tudo que veio à mão dela para ela poder usar para vencer aquela enfermidade que estava no corpo físico dela. Só que também tinha a questão espiritual também. E aí ela não conseguiu. Quando ela ouviu alguém falando de Jesus, veio a fé no coração dela, e ela até passou a falar diferente. Ela disse: eu vou até esse homem, vou até Jesus, vou tocar nas suas vestes e ficarei curado. Olha a diferença do poder de Deus. Daí, quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que o poder saiu de Jesus e entrou nela, e na hora ela foi curada. Esse é o problema que o diabo vê em a pessoa se revestir de poder. Porque se nós estivermos revestidos de poder, não tem mais como o inimigo vencer a gente. O poder de Deus é tão grande que supera qualquer inimigo. A Bíblia diz lá, quando Moisés, estava com Arão indo diante de Faraó, fazendo os milagres, para tirar o povo de Deus lá do Egito. E aí os magos do Egito, os macumbeiros, os bruxos, aqueles que trabalham, felizmente tem alguns que trabalham para fazer o mal a pessoas, e daí eles pegaram, Moisés fez uma demonstração de poder, e eles fizeram também. O cajado foi transformado numa serpente, eles também conseguiram. A água em sangue também conseguiram. Mas já do terceiro para o quarto, eles já não tiveram, acabou o poder, esgotou o poder deles. E o poder de Deus ainda sobrepujou 8 milagres e mais um, o Mar Vermelho. E depois, pelo deserto, Deus continuou fazendo demonstração do poder dele maravilhosamente. Por isso que o inimigo trabalha para que você não se firme no conselho de Deus. Você escuta a palavra de Deus, mas daqui um pouco acontece algo que você se esquece do que Deus falou, e você faz igual os discípulos, iam conversando entre eles, um com o outro. Rapaz, olha, realmente Jesus, o que ele pregou era a palavra de Deus, palavra viva, palavra de poder. Olha, os cegos sendo curados, enxergando, os mudos falando, os cativos sendo libertos. Olha, Deus operando milagres, maravilha, ressuscitando mortos. Mas infelizmente, Jesus morreu, foi crucificado. Realmente até hoje é o terceiro dia. Até a gente ouviu um rumor aí dizendo que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada. Então, sabe, hoje é o terceiro dia. Eu me lembrei, tem um negócio para fazer lá em Emaús. Aí o outro: eu vou lá contigo. E saíram de Jerusalém, era um lugar que iam se revestir de poder. Jerusalém para nós representa a palavra de Deus, o conselho de Deus, habitação de paz, morada de paz. Quando nós estamos na palavra de Deus, nós temos paz dentro do nosso coração, por mais que tenham lutas. Estão entendendo? Por isso que o inimigo faz de tudo para a pessoa sair do que Deus falou. Lá no paraíso, ele lutou e tirou Adão e Eva da palavra de Deus. Adão e Eva perderam o poder de Deus, perderam a capacidade de vencer os adversários, e se tornaram fracos, limitados. A doença agora podia atacar eles, prevalecer, talvez não, se eles buscassem a Deus não prevalecia. Então, isso é a diferença. Por isso que o inimigo não quer que o povo de Deus seja revestido de poder, a capacidade para vencer, para superar os obstáculos, para empreender, para crescer, para ganhar almas, para superar o medo, a incredulidade, a dúvida, para ganhar a família para Jesus. Por isso, no caso de Sansão, o inimigo andava procurando onde é que está a fonte do poder desse homem. Como é que nós temos que fazer para tirar esse homem desse poder que ele tem? Enquanto ele tiver essa força sobre ele, nós não vamos vencer. Foi assim que os inimigos fizeram com Saul também, tiraram o poder dele.
levaram eles a errar, a pecar. Quando você peca, você está abrindo mão do poder de Deus, você se torna uma presa fácil, aí você não resiste mais diante da tentação do pecado, da tentação de beber, de fumar, de prostituir, de usar drogas. Você não tem mais força. Por quê? Está sem poder, sem capacidade para resistir. E aí o Senhor Jesus, ele foi atrás desse discípulo, trouxe de volta para Jerusalém. Então significa que o que eles foram fazer em Emaús não era nem prioridade. E tem pessoas que eles estão perdendo o poder de Deus por causa de bobagem, por causa de coisa insignificante, não é nem prioridade. Então, meus amigos, minhas amigas, preste atenção no que essa palavra diz. E nos outros milagres que Jesus operou, no caso de Marta, ele disse: se creres, verás a glória de Deus, o poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça na palavra de Deus, haja o que houver, e você não vai perder o poder de Deus sobre a sua vida. Você vai ser cada vez mais revestido desse poder. Quando você orar, sua oração terá efeito. Quando você pregar a palavra, quando você falar de Jesus para alguém, você vai ver o efeito da sua pregação. E aqui eu quero finalizar fazendo uma oração junto com você. Você está em luta, está em dificuldade, está vivendo algum momento aí de problema de saúde, financeiro, no casamento, na família. Vamos orar, vamos invocar o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, contra esse mal. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro agora junto com essas pessoas. E eu peço, meu Deus, que o Senhor estenda as suas mãos agora sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, Senhor, que está comigo em oração. E eu peço, meu Deus, que essa pessoa que saiu do teu conselho, talvez está até desviado, meu Deus, em outros caminhos, Senhor, traz ele de volta, como Jesus trouxe esses discípulos do caminho de Emaús de volta para Jerusalém. E eu uso a autoridade que o Senhor tem me dado, e eu repreendo todo o mal aqui agora. Eu digo: saia, vai embora, espírito da enfermidade, solta essa pessoa agora, desapareça, em nome do Senhor Jesus. E meu Deus, eu determino a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro a cura, eu declaro a libertação, eu declaro a bênção, a prosperidade, a bênção no casamento, em nome de Jesus. Assim seja, para a sua glória. Meus amigos, meus irmãos, vou ficando por aqui. Peço a vocês que estão assistindo pelo canal do YouTube, deixe o seu like aí, deixe o seu gostei, comenta no vídeo. Quer deixar o nome para oração? Deixa o nome para oração, deixa o nome da família, pessoas que estão orando aí. Nós estamos sempre em oração, e eu creio que Deus vai abençoar grandissimamente. A todos vocês, um forte abraço, e até lá, e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.